Vamos falar mais sobre essa saída de Fernando Haddad do Ministério da Fazenda? Para isso, eu converso agora com o analista político Eric Deca, que já está aqui comigo. Eric, muito bom dia para você, meu querido. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. É sempre uma alegria participar do seu programa. Obrigada, Eric, sempre bem-vindo por aqui. Eric, meu querido, vamos lá. A gente trouxe aqui um pouco da trajetória do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Ele que, quando teve o seu nome sendo anunciado, né, já desencadeou ali naquela época uma grande e potencial descredibilidade no mercado, algo que ele veio com o tempo e com o trabalho sendo feito, ele conseguiu reverter em partes, porque ele começou a ser ouvido e respeitado a partir do momento que ele não cedeu a diversas pressões políticas, inclusive uma que a gente mostrou agora há pouco na reportagem, quando o próprio presidente Lula disse que a meta fiscal não vai ser cumprida. Haddad insistiu, comprou briga interna de bastidores, que a gente sabe disso, dentro do próprio Partido dos Trabalhadores em relação a essa meta. A meta tem lá as suas questões, né? As mudanças fiscais que foram feitas, arcabouço em questionamento. Diante de tudo isso, qual é a análise que você faz da gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? Qual é o saldo que temos? E essa balança pesa mais para o lado negativo ou positivo, Eric? Bom ponto, Débora. É sempre bom lembrar o ambiente que o Haddad chegou. O Haddad tinha acabado de ser derrotado numa eleição eleitoral em São Paulo. Chega, então, um governo de transição bastante questionado, como você colocou, muito em razão de um histórico que ele já tinha ali, de pouca articulação com o Congresso, de pouca interlocução, inclusive, com o mercado financeiro. Então, ele chega num ambiente que ele era questionado até pelo próprio PT. Ele era questionado pelo mercado financeiro, em razão da capacidade dele conduzir uma agenda de equilíbrio fiscal, e dentro do próprio PT, que viam ele com um viés muito ao centro. E o Haddad apoiou muito no começo do governo, do próprio PT, quando ele estabeleceu o arcabouço fiscal. Então, Débora, eu acho que a grande vitória do Haddad, se a gente for resumir tudo, tiveram várias propostas, é o arcabouço fiscal. Por quê? O arcabouço fiscal veio dentro de um contexto em que o teto do gasto também já estava sendo questionado, o teto de gasto que foi estabelecido pelo governo anterior, e ele ali, já no segundo semestre de 2023, conseguiu, então, calçar o arcabouço fiscal, e isso, de certa forma, deu uma certa previsibilidade para os demais anos. A grande questão que entrou nesse meandro, Débora, foi que como é que se sustentou o arcabouço fiscal? Foi muito com base em arrecadação, e aí é um pouco da matéria que vocês trouxeram. Então, isso também, o fato dele aumentar imposto para dar um equilíbrio fiscal dentro do mercado financeiro, foi observado como algo paliativo. É algo que deu sobrevida para o arcabouço fiscal durante esses 3, 4 anos, mas que não dá nenhuma previsibilidade do que vai acontecer para frente, e, inclusive, esse vai ser um dos temas centrais dessa eleição de 2026. O que vem após esse arcabouço que já está exaurido, que deve ser repaginado a partir do próximo ano, independentemente se é Lula vencedor ou se é centro-direita vencedor. Então, dentro desse contexto, há vitórias, mas também há muitas dúvidas do que ficou alicerçado para o futuro. Se a gente for olhar de uma forma geral, e aí olhando para também questões macroeconômicas, tiveram outras vitórias, que é a questão da reforma tributária. Ele conseguiu estabelecer dentro já olhando para questões eleitorais, a reforma do imposto de renda. Isso ele comprou algumas brigas dentro do Congresso e, de certa forma, ele conseguiu impor uma agenda que era uma agenda que pré-estabelecida logo ali após a condução do Lula para a presidência da República. Então, ele, de uma forma geral, a gente pode dizer que não teve muitos cavalos de pau no que ele prometeu, e isso traz previsibilidade. Se as ferramentas que ele usou foram as melhores ou não, aí sim tem um debate muito grande que vai se estender, inclusive, pelas próximas semanas. Eu vejo, então, dentro desse aspecto, de uma forma positiva, porque deu uma certa previsibilidade, mas talvez as ferramentas utilizadas não teriam sido as melhores, e aí entre essas ferramentas a gente pode dizer, Débora, que nunca foi atacada essa questão do gasto, no que diz respeito a corte de gasto, no que diz respeito, inclusive, a uma reforma administrativa que ficou lateral durante esses 3 anos, nunca foi uma agenda de governo imposta em principal
pela agenda econômica. Eric, eu quero pegar o gancho nas pautas positivas, que você já citou aqui algumas delas, né? E se tem uma coisa que o Haddad vai poder carregar aí como um troféu, é o fato dele ter conseguido tirar do papel essa questão da reforma tributária, era algo que a gente já vinha, né, se arrastando há anos. Muita gente tentou, em diferentes gestões, né, avançar com essa reforma tributária. Pode não ser das melhores, mas foi a que saiu do papel. Se pudesse pontuar duas medidas, né? Lembrando que a gente teve diversas outras que não agradaram lá muito e muitas polêmicas, inclusive, né? Como questão de IOF, taxa das blusinhas, causando aí realmente bastante reboliço no mercado. Mas se pudesse pontuar duas medidas, né, encabeçadas pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, uma que você vê como um grande trunfo e outra que realmente foi um erro, e erro todos temos, quais essas duas medidas você apontaria? Eu acho que foi o arcabouço, Débora, porque eu acompanhei ali o dia a dia. O Haddad foi muito atacado pelo PT, muito atacado pela ala política. A cada ano que a gente chegava no final, o próprio mercado financeiro colocava em xeque vários números que o governo vinha apresentando, vinha executando no que diz respeito à questão fiscal. Então, durante 3 anos, Débora, permeou uma dúvida dentro do mercado financeiro, dentro de vários atores, se o Haddad ia ou não mudar a meta. E existia, no paralelo, uma pressão muito grande de setores do PT, de setores do próprio governo, para que ele mudasse a meta, porque isso ia reverter em ampliação de gastos para o governo sair fortalecido na eleição eleitoral. Então, o Haddad conseguiu, de certa forma, segurar esse ímpeto mais gastador. Agora, para o outro lado, é aquilo que a gente falou, não se atacou a questão de corte de gasto, não se atacou aonde daria uma previsibilidade, uma sustentação para esse arcabouço fiscal. Então, foi algo paliativo, foi algo que a gente conseguiu passar uma jornada de 3, 4 anos, mas a gente chega no final desses 3, 4 anos sem uma previsibilidade do que vai acontecer daqui para frente. Então, eu acho que aí foi o erro. Foi um erro de, já que ele comprou essa briga, já que foi estabelecida essa agenda, por que não se calçou ela dentro de um contexto em que a gente conseguisse olhar para frente, não só nesses 3 anos? Então, acredito que das vitórias foi o arcabouço fiscal, tiveram outras vitórias, ele conseguiu trazer ali a ampliação do PIB, como vocês colocaram na matéria anterior, redução do desemprego, a inflação, de certa forma, está estabilizada, mas na questão fiscal, que mexe com todas essas ferramentas que a gente está falando, de dólar, de inflação, entre outros elementos macroeconômicos, a gente não sabe o que vai acontecer a partir de 2027. Então, é um legado que ele deixa, porque ele conseguiu construir durante os 3, 4 anos, mas também deixa essa dúvida do que pode vir, independentemente se vai ser Lula 4 ou o próximo governo. Então, arcabouço é o positivo e o negativo? É a falta de calçar esse arcabouço. A gente não tem, esse arcabouço vai se exaurir agora em 2026. A gente não tem, por não ter tido medidas com relação ao corte de gastos, a gente não tem como fazer previsibilidade a partir de 2027. Eric, e só para a gente amarrar aqui o nosso papo, porque daria para a gente falar ainda muito aqui sobre essa gestão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Dario Durigan é quem fica agora no lugar. O que esperar, muito brevemente, aqui para a gente já começar a olhar para frente para esse Ministério da Fazenda e ano eleitoral? Vamos lá. Durigan pega uma agenda bastante morna, tá, Débora? E aí eu vou te trazer um bastidor das últimas conversas que eu tive no Congresso. Durigan vai assumir, e a única agenda que praticamente tem, a única agenda econômica que tem de debate nesses próximos meses é a mudança do sistema trabalhista, a questão da PEC 6x1. Então, esse é um tema que tem ganhado tração dentro da Câmara dos Deputados. Há uma expectativa dessa agenda que conversa com questões econômicas, conversa com o setor empresariado, avançar na Câmara, mas é aí que vem o bastidor. Nas conversas que eu tive no Senado, a estratégia lá vai ser o seguinte: vamos deixar aprovar na Câmara e nos próximos 2, 3 meses vamos fazer um debate aqui bem extenso para que se chegue essa discussão até o meio do ano e a partir do meio do ano, Débora, já entra em clima totalmente eleitoral. Brasília vai ficar esvaziada, os congressistas vão estar todos voltados para suas bases eleitorais para tentar a reeleição, e esse tema da PEC 6x1, então, vai ficar em terceiro plano, não falo nem em segundo, em terceiro plano. E só deve voltar
debate dentro do Congresso. A partir de novembro, quando a gente já vai estar em outro momento, a gente vai estar em uma outra quadra político-eleitoral. Então, o Dorigan assume essa pasta com uma agenda bastante morna, só tendo a PEC como uma grande agenda pela frente, mas é uma agenda, como estou trazendo esse bastidor para você, que na Câmara avança, mas com pouca tendência de avançar no Senado, né, nesses próximos meses, até ali novembro deste ano. Ano eleitoral, né? O que a gente sabe é que realmente as coisas congelam muito antes do ano se acabar. Meu querido, muito obrigada. Bom restinho de sexta-feira aí para você. Bom restinho não, né? Boa sexta-feira. A gente está aqui, são 7h37 da manhã. Para mim já são quase meio-dia. Mas boa sexta-feira para você. Bom final de semana, Érica. Até a próxima. Obrigado a você, Débora. Sucesso com o programa. Até mais, obrigada.